Fala pessoal, excelente dia para todo mundo, espero que vocês estejam bem. Galera, eu recebi alguns comentários aqui nos vídeos e o pessoal estava perguntando muito: Bruno, como é que a gente concilia faculdade, trabalho e concurso? Galera, sou a prova viva de conciliação também. Eu trabalhava, beleza, saía de casa às 3h20 da manhã, chegava às 7, 8 horas, quando chegava largava cedo, aí chegava às 6 horas, nunca chegava com o sol ainda iluminando, mas eu sempre conciliei. E ainda, galera, fazia faculdade, porém minha faculdade não foi presencial, foi semi-presencial, beleza? O EAD que eu fiz para ter nível superior. Hoje eu tenho nível superior em qualidade, tá bom? Tenho um técnico em análise e desenvolvimento de sistemas. Essas são minhas formações. Pretendo fazer futuramente, novamente, um curso EAD, tá bom? Para aprimorar. Se houver direito, daqui uns anos EAD, vou fazer. Mas o que eu queria dizer a vocês, o que eu fazia? Trabalhava. O meu trabalho iniciava ali 7 da manhã, porque eu saía cedo, tanto porque é longe minha casa do trabalho, quanto porque eu ia para academia, nunca deixei de treinar e correr, tá bom? Então eu pegava ali 7 horas, 7h30 da manhã no trabalho, beleza? E largava mais ou menos 4 horas, 5 horas, muitas vezes pedia para sair mais cedo, 3h30, 3 horas por causa da distância, tá bom? E como o meu trabalho é um pouco flexível em relação à carga horária, eu conseguia sair tipo 3h30, 4 horas, porém, engarrafamento de busão sempre me fazia chegar às 6h30, 7 horas em casa. Então, além disso, eu tinha que fazer as provas. Eu fiz minha faculdade na Estácio, beleza? Eu fazia minha faculdade na Estácio e sempre tinha prova e trabalho, porque o trabalho valia 2 pontos e a gente tinha que fazer esses trabalhos para somar com a nota da prova. Então, eu tinha que fazer os trabalhos da Estácio, as atividades, porque tinha carga horária, e ainda estudar para as provas da Estácio também, que a gente fazia sempre presencial essas provas. E ainda tinha que estudar para concurso e trabalhar, beleza? Então eu vou dizer uma forma que eu fazia isso tudo. Vamos lá, eu trabalhava, como eu falei para vocês, o que eu fazia para aproveitar o máximo possível. Eu tinha a minha plataforma de questões, tá bom? No celular, e eu aproveitava a ida e vinda do trabalho no ônibus para fazer. Se você vai de carro, não faça, pelo amor de Deus. Não pegue no celular enquanto estiver dirigindo, tá bom? Mas se você for de ônibus, como eu ia metrô, dá para fazer algumas questões no busão. E eu bati a minha meta no busão. Qual era a minha meta? 20 questões de informática, que era mais fácil fazer em busão e ganhar conhecimento que português, porque português é a leitura. Como eu saía muito cedo, eu ficava com muito sono. Aí se eu ficasse lendo muito português, eu dormia. Já dormi várias vezes lendo dentro do ônibus. Então o que acontece? Fazia mais informática, raciocínio lógico, a parte lógica de sim, então e etc. Que dá pra fazer ali deduzindo, beleza? E direito, algumas de direito também, mas eu deixava as mais pesadas, como português, tinha mais leitura e tal, para fazer em casa. Então aproveitava o busão para fazer informática, para fazer alguma coisa. O que eu digo a você, se você também pega busão, claro, porque num carro não dá para você ir lendo, mas no carro dá para você ir ouvindo. Então assim, uma videoaula, você transforma em áudio e vai ouvindo ela, ou você grava você estudando, tá bom? Estudando. Tipo, informática, hardware é a parte física, aí você fala e grava, e depois você bota no seu carro, ou bota no seu fone de ouvido para ir escutando, tá bom? Eu não gosto muito nem de áudio, eu nunca estudei por videoaula, nem gosto muito de áudio, eu não vou mentir para vocês. Eu não sei se é um problema meu, mas eu acabo ficando meio disperso, enquanto eu estou escutando, eu pensei em outra coisa e tal, e nunca foco, nem na videoaula, nem no áudio que eu estou ouvindo sobre um estudo. Então assim, eu nunca assisti videoaula de nenhum tipo de matéria. Eu já tentei assistir, mas nunca consegui aproveitamento com ela, muito menos com áudio, beleza? Mas para quem tem esse aproveitamento é bom gravar ali e no fone de ouvido ouvindo, beleza? Eu gostava de fazer questões porque PDF em busão é ruim, porque vai dar no sono também. Eu dormia lendo e acaba sendo pequeno, então você fica aumentando e acaba que o balançado também é ruim, você não consegue focar. Então, eu não gostava de PDF. Questões, eu investi em questões no busão, tá bom? E o que acontecia? Quando eu chegava em casa, era a hora de focar nas principais. Eu sempre mantive essa organização de tipo, eu vou fazer 2 horas à noite, porque ficar cansativo 2, 3 horas no máximo. E no busão eu vou tentar fazer pelo menos 40 questões, 35 questões, porque daí eu já bati uma meta pelo menos de uma matéria. Chegar em casa eu bato português e pego mais algumas específicas. Geralmente fazia 3, 4 disciplinas. Nunca gostei de estudar 2. Era 3, 4 por dia, 2. Era só quando eu estava extremamente cansado, beleza? Então era isso. E o que eu indicaria para vocês, ó? Primeiro, tem que ter motivação e foco. Motivação não, perdão. Você tem que ter disciplina. Motivação não, motivação se acaba. Mas é sempre bom dar uma motivada assistindo vídeo, etc, beleza? Mas a disciplina tem que ter mesmo. Não adianta eu falar nada aqui se você não tiver essa disciplina de estudar.
você só está assistindo mais um vídeo. Se você não... A disciplina você consegue ter. Qualquer pessoa consegue ser disciplinada. Sério. Qualquer pessoa consegue ser disciplinada. Disciplina, basta você ser disciplinado, beleza? Então, fica nesse vídeo se você consegue ter essa disciplina de estudar, porque é importante. Agora, se você não consegue ter a disciplina, é importante você começar a pequenos hábitos, disciplina em pequenos hábitos, beber mais água, fazer atividade física, estudar todo dia, nem que seja pouquinho, para depois você realmente organizar seu estudo, porque a disciplina é a diferença, beleza? Então, o que acontece? Eu chegava à noite do trabalho e ia estudar, beleza? Jantava, descansava um pouquinho e estudar. Eu nem banho tomava. Por quê? Eu não tomava banho para não dar sono, porque se eu tomasse banho eu não conseguia estudar. Então eu ia estudar e depois, antes de dormir, tomava banho para ir dormir. Porque o banho acaba te dando sono. E isso, toda vez que eu tentava tomar banho para estudar, eu acabava cochilando enquanto estava estudando. Então eu ia estudar, pegava ali normalmente eu pegava de 6h30, quando eu largava cedo, e quando largava tarde, eu pegava 7 horas, 7h30 da noite. Fazia até 9h30, 8h30, dependia do meu cansaço. De segunda a terça eu rendia mais, sexta já estava quebrado e rendia menos, é normal. Aí o que eu fazia? Meu irmão, bati minha meta do busão, sempre importante bater aquela meta ali, e voltava para bater a meta, português, das questões. Ia vendo as matérias específicas daquele edital que eu estava estudando. Geralmente eu estava estudando para edital de prefeitura na época. Eu estudava para a prefeitura de Goiânia, aí depois estudei para um cargo de assistente administrativo, esqueci agora, foi de universidade. Aí depois eu comecei a pegar gosto pela área de segurança pública. Aí eu comecei a estudar para PCRN, depois aí veio o PRF naquela época, beleza? E daí eu segui na carreira de segurança pública, vi que era isso que eu queria para minha vida, mas eu fiz muito concurso administrativo já. Fiz muito concurso, principalmente de prefeitura. Fiz bastante, reprovei todos, beleza? Mas o que eu quero dizer a vocês organização e disciplina é o principal, tá ligado? Tipo, como eu falei, você chegar e ter vontade de fazer isso, beleza? Muitas vezes eu não tinha vontade, mas eu fazia por causa da disciplina, tá bom? Então assim, tenta ter essa disciplina de fazer, mesmo sem gostar, sem querer ir cansado. Porque ao longo prazo isso faz sentido. Pô, estudei 1 hora, não sei se rendi e não aprendi nada. Você sempre aprende algo, nem que seja uma palavra, uma frase, um estrofe. Você vai sempre aprender alguma coisa, beleza? Não importa se você está muito cansado, tá? Você aprende algum detalhezinho de alguma coisa então isso é importante. Mesmo que seja pouco, mas todo dia aprendendo um pouco, você consegue bons resultados no futuro, tá bom? Então, galera, era isso. Eu estudava, botava 2 horas à noite. Ali era uma questãozinha, dava uma leitura nas minhas anotações e partia para outra disciplina para não se tornar cansativo só português, porque daí me dá sono novamente, dá muito sono e cansaço quando você fica batendo demais em uma disciplina que não muda, para o seu cérebro dar aquela desopilada, beleza? Então eu partia para outra disciplina. E era isso, ia fazendo isso todos os dias. Aí o mais importante, chegava sábado e domingo, eu não trabalhava. Sábado e domingo eu não trabalhava, exceto antes em algumas situações que eu trabalhei o sábado. Mas sábado e domingo eu não trabalhava, porém ainda resolvi algumas coisas da empresa pela manhã, de casa mesmo, beleza? Então, o que acontece? Aí o sábado eu dava o meu gás máximo, eu aproveitava 4 horas, eu sempre gostei de estudar 4 horas. Mas botava 5, 6, às vezes estava perto da prova, ficava muito cansado, mas valia a pena. Domingão, mesma coisa. Botava 2 horas de manhã, 2 da tarde, 2 da noite, dava uma descansada, beleza? Mas sempre foi nessa pegada e aproveitava os feriados também. Então o que eu digo a você, se você estuda, trabalha, está estudando para concurso, o mais importante é você organizar sua rotina e sempre aproveitar intervalos, ou em busão, ou no sua hora de almoço, para bater pelo menos uma pequena meta de 10, 15 questões, ou ler 10, 15 páginas de PDF. Ao longo prazo isso vai ser muito importante. O que muitas vezes acaba deixando a galera desmotivada, e isso aconteceu comigo quando eu estava para a EBSEG em 2019, é que eu fazia essa rotina, e eu tinha um material, de um cursinho, foi a única vez que eu comprei, beleza? E era 250 páginas de administração de material, só fora todo o resto, administração de material, lembro como hoje. E eu lia 20 páginas e vi que tinha 230 páginas, lia 20 páginas e tinha 210, e ia se tornando a semana acabando, e eu naquela mesma coisa ali. E foi daí que eu decidi, meu irmão, eu tenho que adotar um método de estudo para render, para simplificar isso, porque está muito longo. E daí que surgiu meu resumo, e daí que surgiu
esse método de questão junto com anotações e foi muito efetivo. E hoje, graças a Deus, nosso material do EBN aprovou 54 pessoas na PPPE com resumos simples e direcionados ao conteúdo. E graças a Deus, muita gente conseguiu ser aprovado com o nosso material, beleza? E foi daí que surgiu o EBN também. Tanto eu, quanto o Carlos, quanto meu irmão, a gente sempre estudou dessa forma. Então, o que eu digo a vocês, meu irmão, vocês usam o cursinho, é tentar aproveitar o sábado e o domingo para fazer um resumo do PDF deles. E esse resumo você usa durante a semana para estudar, porque usar o PDF dele longo pode te desmotivar durante a semana, porque isso acontecia comigo. Então o que eu indico a vocês, ou faz as questões e deixa esse caderno de erro para ler no busão, ou fazer questões e aproveitar o fim de semana para diminuir os conteúdos, deixar mais enxuto para você fazer durante a semana, beleza? Então é isso, galera. Meu irmão, agora uma coisa que eu vou dizer a vocês de verdade mesmo, você que vai fazer acontecer tudo na sua vida, velho. Não é sua rotina ou nada do tipo, é você que tem que fazer. Eu vou dizer, minha rotina hoje, eu olhando para trás, é uma das piores que eu já vi, velho. É uma das piores que eu já vi, não tinha tempo pra poxa nenhuma, velho. Eu estudava pouquíssimo, porque eu não tinha tempo, trabalhava muito e vivia com, tipo, eu dormia 4 horas por noite, 5 horas por noite, beleza? Então, se eu conseguir manter essa rotina estudando, eu sei que você consegue também, pô. Eu sei que você consegue também, porque tinha dias, velho, que eu já dormi estudando. Já dormi em busão estudando, já caiu o celular da minha mão. E se eu conseguir, você consegue, véio. Tudo depende do seu querer e no propósito. E outra, aproveita seu emprego privado, aproveita sua raiva de determinadas situações para usar isso como uma motivação, beleza? Eu sempre usei as situações adversas que aconteciam no trabalho e na minha vida para focar ainda mais no que eu sonhava. E sempre botar isso na mente. Eu quero ser isso aqui há não sei quantos anos, eu vou investir nisso porque vai dar certo. Porque eu vi Bruno lá no YouTube falando, deu certo para ele, dá certo para mim, beleza? E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Vai dar tudo certo, pô. Vai dar tudo certo, é só não desistir, velho. Se tu não desistir, tu chega onde tu quiser, seja PF, PRF, auditor fiscal, beleza? Então, assim, não desistir é a palavra, beleza? Tamo junto, valeu!